Apesar dos escândalos recentes envolvendo o Gabigol, que de certa forma não é muito novidade, não é a primeira ou a segunda vez que ele atrai as atenções no momento que o Flamengo está bem, o Flamengo está realmente bem, aparentemente apontando para um caminho positivo na temporada. E no meio disso tudo, né, no meio do sucesso, pelo menos imediato agora, do Tite, que superou ali no primeiro momento a pressão que vinha sofrendo, alguns vêm com uma vertente de que ele teria cedido a pressões, de que talvez o apavoro tomado ou a pressão por ser demitido tenha feito com que ele tenha aberto mão da história dos dois pontinhas, etc. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, falando sobre tática, sem tatiquei. Se você, assim como eu, não está afim de dar ibope para jogador egocêntrico que quer atrair para si o centro das atenções em momentos bons, para que se discuta algo fora de campo, por quem? Relacionado a quem não joga nada dentro de campo há mais de 2 anos, então deixa o like nesse vídeo que a gente foge dessa blitz que só se fala nesse assunto. A internet e a televisão estão insuportáveis, só se fala nisso. Então, se você não quer falar nisso, deixa like nesse vídeo para o YouTube recomendar para mais gente e quem sabe a gente possa vencer essa pauta para lá de irrelevante que está sendo trazida desde ontem, né? Então, vamos falar sobre a história do Tite. Será que ele está cedendo ou não a pressões? Cara, primeiro a gente precisa estudar a história do Tite para dizer que ele está cedendo a pressão de alguém. Pode até ser, mas vamos entender a história dele. Bom, o time que ele mais fez jogar bola, o time que aparentemente melhor jogou bola sob o comando do Tite foi o Corinthians de 2015, que jogava numa espécie de 4-1-4-1 com o Jadson, que era um meia, camisa 10 clássico, destro, que fazia o tal do ponta flutuador. Então, esse ponta flutuador abria espaço para o Fagner ocupar o corredor, e aí o Fagner realmente ia muito bem nessa fase do jogo, ocupando o corredor, chegando em profundidade. Formava ali meio que um losango com Elias ou Rodriguinho, Renato Augusto e Ralf no meio de campo, mas na frente existia o Malcom mais excêntrico ali, mais pelo lado esquerdo, e o Wagner Love. Fato é que essa galera se unia bastante em um lado do campo, fazendo uma concentração de construção mais ao lado esquerdo do campo e o ataque ao espaço acontecendo com o Fagner do lado direito, né? Então, essa é uma ideia de 2015 que foi repetida em outros momentos na carreira do Tite. Em 2018, isso aconteceu também no ciclo da Copa de 2018, isso aconteceu na época com o Felipe Coutinho, outro destro pelo lado direito, que fazia também essa construção mais aberto para tentar gerar ali, de novo, uma construção muito forte pelo lado esquerdo para ataque ao espaço do lateral direito, que era um bom lateral no aspecto ofensivo. Então, o Tite já fez também isso na seleção brasileira no primeiro ciclo de Copa, que depois acabou sendo desfeito por conta de lesões ali do Renato Augusto, uma outra mudança perto da Copa que o fez ali ter que remontar aquele time. Ele não foi muito feliz na remontagem. Com relação ao Flamengo, gente, a gente não pode esquecer que ele tentou a mesmíssima ideia. A ideia do Tite era exatamente a mesma dos outros trabalhos, utilizando o De La Cruz como esse ponta-meia flutuador, né? Também um destro pelo lado direito, tendo a ideia, né, no jogo contra o Orlando City, isso ficou muito claro, tendo a ideia de ocupar mais corredor central para ataque ao espaço do lateral, que é o Varela, que ele já não é tão bom nesse tipo de ataque ao espaço, mas gerando ali essa concentração de jogadores do lado esquerdo do campo para construir por ali e gerar ali também, talvez ataque ao espaço do lado direito, mas tentar esse jogo de aproximação que ficou um pouco fora do Flamengo depois desse início de temporada, porque o Gerson adoeceu. E depois do Gerson adoecer, dado a informação que o Tite tinha da diretoria de que era necessário priorizar e ser campeão do Campeonato Carioca, o Tite partiu para a bola de segurança, de jogar com 2 pontas, Luiz Araújo e Cebolinha. O Cebolinha não é bem um ponta, é o principal criador de chance do time na temporada, mas o Flamengo acabou desistindo temporariamente daquela ideia por conta disso. E aquela ideia não vinha dando muito certo. O De La Cruz se movimenta muito.
e ele acaba, ao se movimentar muito, deixando um espaço muito grande. O Flamengo teve dificuldades naquele início de temporada do lado direito da sua defesa. Quem lembra dos cruzamentos do Piton para o Verratti, né, que o Flamengo quase sofreu gols do Vasco. Então, o Flamengo tinha dificuldade para manter essa formação, mas essa formação aqui no primeiro jogo, a Vera do ano ali, mais ou menos a Vera, no FC Series, Flamengo e Orlando, a gente vê que o gol foi construído exatamente daquela maneira, a concentração de jogadores do lado esquerdo do campo, Varela atacando o espaço do lado direito, faria o cruzamento para o Pedro fazer aquele gol. Agora, a ideia é um pouco diferente. O Lohan ou Arrascaeta ocupam o corredor central e o Gerson, canhoto, fazendo esse flutuador. Ele já tinha feito esse flutuador com o D'Alessandro no Internacional, também canhoto, fazendo também essa flutuação da direita para dentro. Ele prefere o destro e não faz muito sentido preferir o destro mesmo, tá? Porque o destro ele acaba, por orientação normal do corpo, carregando a bola mais próximo do pé dominante de quem o marca, que vai ser um lateral esquerdo, provavelmente. Então, acaba que a marcação fica simplificada para o marcador do cara que marca o destro, que faz esse meia ponta flutuador. O canhoto, ao contrário, especialmente um cara como o Gerson, que pode dar o corpo ali para evitar essa pressão, ele consegue proteger melhor essa bola e aí gerar a associação pelo lado esquerdo do campo e o ataque ao espaço do Varela pelo lado direito. Ah, não, mas para mim ele só está escalando o Gerson como um pontinha. Gente, o Gerson, até contra o Bragantino, que foi o primeiro jogo ali que ele voltou a ser utilizado assim, lembrando que o Tite escalou ele assim, no primeiro jogo da era Tite, contra o Cruzeiro, fora de casa, vitória do Flamengo, o Gerson fez até facão pro lado oposto, né? Contra o Corinthians, de fato, ele ficou um pouco mais preso, mas ainda assim foi muito habilidoso ao puxar a marcação do Kaká no primeiro gol do Flamengo e deixar o Lohan completamente livre para dar o passe ao Pedro. Alguns momentos vai ser adequado tê-lo ali fixando o adversário, como foi no caso do jogo contra o Corinthians, para tentar habilitar um jogo por dentro com muita construção, com facilidade na construção das jogadas. Mas no jogo contra o Bolívar, a gente já viu algo um pouco diferente. Ele tanto fazia a amplitude na hora que o time precisava, gerar ali, abrir essa defesa do Bolívar que ficava muito exposta, como ele soube compor o meio, e eu vou te provar agora. Quando a gente compara o último grande jogo do Luiz Araújo jogando pelo lado direito com esse último jogo do Gerson jogando na mesma posição, a gente nota que a ocupação de espaço é completamente diferente, né? Embora a posição inicial seja aberta, a função dele é muito mais compor o meio de campo, se associar, se aproximar dos seus colegas e até atacar a área em lado oposto, fazendo facão, se deslocando. Veja como ele concentrou muito ali no outro lado da área. No caso do Luiz Araújo, ele é um cara mais de corredor mesmo. Ele até vai fazer um ou outro movimento de flutuação, muito mais tentando finalizar. Mas esse papel deles muda um pouco a função do Varela, né? Varela, que passou a ser até substituído pelo Wesley em alguns jogos, porque a ideia agora é que ele tenha o corredor aberto para ultrapassar. Notem o Varela jogando com o Luiz Araújo contra o São Paulo, praticamente um bloqueio aqui, porque ele acaba tendo que subir por dentro e ficando na base da jogada, porque aqui tem um ponta mais posicionado, e notem ele com o Gerson, né? Geralmente o ponta não está posicionado aqui, então não está bloqueando a projeção dele. Então aqui vai ter muito mais presença desse lateral que tem cruzamento muito ruim, embora seja um lateral bastante correto, que é o Varela. O cruzamento dele não é, digamos, a melhor característica dele, e isso pode fazer com que o Flamengo procure um lateral talvez mais confiável no jogo ofensivo. Nada tira da minha cabeça que nos jogos contra Bragantino e Palestino fora, por mais que o Varela tivesse condição de jogo, o Tite iria optar pelo Wesley, porque para fazer esse tipo de ataque ao espaço e jogo de força, ele seria melhor. Seria melhor se estivesse levando a sério a própria carreira, se levando a sério o Flamengo e, de fato, entregando o futebol que ele tem condição de jogar. Quem me acompanha há muito tempo sabe o quanto eu defendi o Wesley, mas a gente tem limite na hora que a gente nota algum tipo de comportamento um pouco diferente. E o garoto acabou ficando também exposto, então é melhor evitar
desce o moleque para base, empresta o moleque e arruma um lateral com dinheiro. Você tem dinheiro, você usa esse dinheiro e contrata um lateral. Muito se fala do Flamengo contratar o Danilo. Isso pode ser uma solução e um problema, porque o Danilo não vai ser esse cara que vai dar essa profundidade. Pode compensar isso com o jogo associativo, mas isso pode atrapalhar um pouco o plano desse ponta flutuador. Cabe ao Varela tentar melhorar nessa tarefa. Ele vem fazendo uma ótima temporada interpretando um outro tipo de função, mais com ponta. Agora ele vai ser mais necessário no ataque, vai precisar acertar esses cruzamentos. A gente espera que ele consiga, porque não é mau jogador e a média dos jogadores da posição não é das melhores, né? Então é isso. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal. Se quiser se tornar membro do canal, vai escutar meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo por R$5 por mês. Então aproveita, chega com a gente. E é isso. Deixa o teu like para parar de falar nesses temas irrelevantes aí e falar um pouco mais de campo e bola. Valeu!